Olá! Hoje iremos reprisar o programa que foi ao ar neste dia 24 de fevereiro de 2022, com a participação do Bispo da Diocese de Oeiras, Dom Edilson Nobre. Ele é coordenador da comunicação no Regional Nordeste 4 e é integrante da PASCOM da CNBB. E também a Marcianilde Silva, ela é coordenadora diocesana da PASCOM da Diocese de Floriano. Esse programa teve como tema PASCOM, Comunicação Humana e Social. Vamos rever agora na TV Nestante. Começa agora o programa Nestantinho. O programa é do Coletivo de Comunicação Cidadã, formado pelos egressos do Instituto Bíqua, sob a coordenação de Josimar Santana. E para começar, já quero pedir para você que nos acompanha aqui pelo YouTube, para não esquecer de deixar aí o seu like, tá bom? Ele é muito importante para que o nosso programa seja indicado para outras pessoas. Então aí aproveita, se inscreva no nosso canal para ficar por dentro de toda a programação da TV Nestante. E você pode interagir com a gente, mandando aí a sua mensagem ou as suas dúvidas aqui no chat do programa. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre PASCOM, Comunicação Humana e Social. E para conversar conosco sobre esse tema, vamos receber dois convidados que nos deixarão mais informados sobre esse tema. O nosso primeiro convidado é o Dom Edilson Soares Nobre. Ele é bispo referencial para a comunicação do Regional Nordeste 4 e é membro da Comissão de Comunicação da CNBB. Seja bem-vindo, Dom Edilson. Obrigado, Dalva. Boa noite a você e a todos os telespectadores. Boa noite à equipe técnica que está nos dando suporte também nos bastidores deste programa. É um prazer estar aqui. E a nossa segunda convidada é a Marcianilde Silva. Ela é coordenadora diocesana da PASCOM, da Diocese de Floriano. Seja bem-vinda, Marcianilde. Boa noite, Dalva. Obrigada pelo convite. Boa noite, Dom Edilson, meu bispo referencial. Boa noite também a todos que estão nos acompanhando nesse momento, que vem aqui conosco partilhar um pouco sobre o que é essa PASCOM, que tanto amamos, essa comunicação, que está fazendo um momento novo na igreja. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre a PASCOM, Comunicação Humana e Social. E antes de começar aqui com o nosso bate-papo, nós vamos conhecer um pouco da trajetória dos nossos convidados. Então, vamos começar pelo Dom Edilson e, em seguida, a Marcianildes. Primeiro, meu abraço para a Marcianildes, minha amiga Marcianildes. É um prazer, juntos compartilharmos este momento do programa. Eu sou potiguar, nasci no Rio Grande do Norte, numa cidade chamada Touros. Litoral do Rio Grande do Norte, está a 100 quilômetros de Natal, uma cidade de 35 mil habitantes. Então, toda a minha vida, a minha trajetória, desde criança até os meus 51 anos de idade, foi sempre no Rio Grande do Norte. Foi ali que eu ingressei no seminário, estudei no seminário de São Pedro, fiz os meus estudos teológicos, filosóficos naquele seminário da Arquidiocese de Natal. Depois estudei comunicação social em Roma, já como padre, já tinha 15 anos de padre, fui a Roma para estudar comunicação social na Faculdade de Comunicação dos Salesianos. E aí exerci uma experiência de vigário paroquial, fui pároco em 4 paróquias, administrador paroquial em 2. Em âmbito diocesano, participei da pastoral presbiteral, fui vigário episcopal para o clero, vigário geral. E aí, aos 51 anos, fui nomeado bispo para a Diocese de Oeiras. E isso aconteceu 51 anos de idade, que na época eu tinha 26 anos de sacerdócio. E aí fui nomeado bispo para a Diocese de Oeiras e cheguei aqui exatamente no dia 1º de abril de 2017. Em abril deste ano, então, nós vamos completar 5 anos de presença nesta diocese, e para mim é motivo de alegria. Estamos vivendo a experiência pastoral, pelo menos eu tenho sentido muitas experiências positivas e prazerosas. Só tenho que agradecer a Deus pelo rebanho que me foi confiado, pelos presbíteros que me foram confiados
e pelo povo de Deus, que é tão bom, que exerce uma missão e que colabora com a missão de um modo extraordinário. Estou falando, você mesma conhece, né, Dalva? Porque Dalva é daqui, da Diocese de Oeiras, como também o Fábio, que agora entrou. O Fábio agora chegou. Então, ambos são daqui da nossa Diocese e os dois integram a Pastoral da Comunicação da Diocese de Oeiras. A nossa segunda convidada, né, é a Marcianilde Silva, ela que é coordenadora diocesana da PASCOM, na Diocese de Floriano. Marcianilde, seja muito bem-vinda ao Nestantim. Fale um pouco da sua trajetória para a gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Fábio. É um prazer poder compartilhar com vocês um pouco, né, da nossa caminhada com a igreja. A minha trajetória começou aos 5 anos de idade, com a pastoral da criança, sendo levada por uma vizinha, que na época era a paróquia Nossa Senhora das Graças, que fazia parte. E dali evoluí para o grupo de coroinhas, fui para a catequese, e depois vem a fase do grupo de jovens. Nesse período eu estava fazendo parte da juventude franciscana, a minha paróquia franciscana, e de lá fui mudando um pouco também de pastorais, à medida que a gente vai crescendo para buscar outros rumos também, né? Participei da equipe de liturgia, grupo de canto, e parei um tempo, me afastei um tempo por conta dos estudos, de estar na universidade, de casei, tive filho. E aí, depois, quando eu retornei, já retornei com a proposta para a Pastoral da Comunicação. Estava começando a ser implantada aqui na Diocese, as primeiras conversas, e fui convidada, né, na época, pelo padre Leandro, que estava tomando a frente, para fazer parte dessa equipe da Pastoral da Comunicação. O tema do programa de hoje é PASCOM, Comunicação Humana e Social. Não poderíamos escolher um tema mais forte para trabalharmos com relação à PASCOM. Então, antes de começarmos o nosso bate-papo, né, a gente já queria convidar o Dom Edilson já para responder a nossa primeira pergunta, já para a gente entrar nesse debate, lembrando que você pode também, você internauta, pode interagir com os nossos convidados através do chat no YouTube. Dom Edilson, todos os anos, para celebrar o Dia Mundial das Comunicações Sociais, o Papa Francisco publica uma mensagem para marcar essa data. O que pretende causar no mundo, nas pessoas e, sobretudo, qual a principal mensagem que o Papa quer transmitir aos comunicadores? Na verdade, este Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele é sempre muito propício, porque é um momento de reflexão. Primeiro, o Papa convoca os comunicadores para entrarem numa dinâmica de reflexão sobre a importância da comunicação na vida, não somente no interior da igreja, mas também a comunicação para o mundo, para que, de fato, através da comunicação, se construa uma cultura de paz. Então, o Dia Mundial das Comunicações Sociais, ele é sempre celebrado por ocasião da festa da Ascensão do Senhor. E dentro dessa festa da Ascensão do Senhor, neste Dia das Comunicações Sociais, o Papa publica uma mensagem que ele manda sempre com antecedência. Nós todos já temos acesso à mensagem que vai ser refletida neste ano de 2022 e, sobretudo, nestes dias que antecedem o Dia Mundial das Comunicações Sociais. E é um tema muito interessante. Aliás, ele sempre procura, não somente o Papa Francisco, mas os papas, os seus predecessores também já vinham fazendo essa experiência. Sempre, por ocasião desta data, se encaminhava uma mensagem para ser refletida. E o Papa Francisco, este ano, está nos convocando para uma reflexão muito interessante, que é a experiência da escuta. E ele parte de um lembrete que, do ano anterior, nós refletimos sobre a questão do ir e vir, do ir e ver, dentro daquele texto do Evangelho, que os discípulos vão ao encontro de Jesus e perguntam: mestre, onde moras? E Jesus vai dizer: vinde e vede. Então, esse ir e ver é um convite que Jesus faz a estar com ele para que o encontro aconteça. E por causa daquele encontro, a vida daqueles discípulos mudou.
Depois deste encontro com Jesus, então hoje, neste ano de 2022, o Papa nos pede para dar um passo seguinte, refletindo outro verbo, que é o escutar. Não basta ir, não basta ver, é preciso escutar para ter discernimento e saber o que Deus quer de nós. O que Deus quer de mim? O que é que eu posso fazer por este mundo? Quais são as interpelações de Deus? Quais são as interpelações da sociedade? Como é que Deus se comunica comigo? Como é que eu escuto a voz de Deus neste mundo em que eu vivo? E para isso, então, o Papa vai nos ajudar a refletir sobre uma escuta que não é qualquer escuta, mas uma escuta que deve se dar a partir do coração. Do coração. Nós não vamos fazer uma reflexão hoje sobre o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Eu até me proponho, Fábio e Dalva, numa outra ocasião, um momento para a gente adentrar no tema, tá certo? Hoje a gente está só dando uma pequena pincelada só para dizer a importância, sobretudo no mundo que nós vivemos, onde a fake news ela se expande com tanta facilidade, se prolifera de um modo absurdo. Então, a igreja vem dizer, ei, cuidado, comunicadores, vocês têm uma responsabilidade. Vocês não são comunicadores de qualquer forma. E o verdadeiro comunicador não é aquele que espalha mentiras, que compartilha fake news. Não. O verdadeiro comunicador é aquele que está preocupado com a verdade. E para isso, para comunicar a verdade, é preciso escutar. É preciso sentir o coração do outro. É preciso sentir a pulsação do coração daquele que está precisando da gente, que às vezes está sofrendo tanto e que precisa dessa presença viva e ativa da igreja, e não só da igreja, mas dos comunicadores de um modo geral, porque é interessante que o Dia Mundial das Comunicações Sociais acontece, mas a mensagem ela é sempre dirigida aos comunicadores de um modo geral, não apenas os comunicadores que estão dentro da igreja, mas os comunicadores que têm um compromisso com a verdade e que estão preocupados em construir uma cultura de paz. Então eu vejo que é algo muito importante este dia, a celebração deste Dia Mundial das Comunicações Sociais, porque é um momento oportuno para uma reflexão, e o mundo precisa disso, parar para refletir, porque às vezes as pessoas têm comportamentos desenfreados e que não impensados, e por causa disso as consequências acontecem de um modo drástico na vida de tanta gente. Pronto, então nós já temos aí uma sugestão de tema, né, para os próximos programas. Então, Edilson já deu uma sugestão, bem. Eu lembro que, Dalva, lembro só que este ano, o Domingo da Ascensão, não olhei no calendário porque é uma data móvel, mas é no mês de maio e sei que é para o final de maio já, né? Mas é interessante que a gente fique atento e que as pessoas já comecem a procurar, porque se vocês acessarem na internet, procurarem Dia Mundial das Comunicações Sociais 2022, vocês vão facilmente encontrar já esta mensagem. É algo especial. Eu hoje procurei rezar. Eu fiz uma leitura hoje desta mensagem para rezar as palavras que são ditas pelo Papa Francisco, porque ele é extraordinário. A nossa próxima pergunta é para Marcenilde. Então, como a PASCOM ela vem se adaptando a esse novo tempo que estamos vivenciando no mundo? O que mudou? O que foi preciso fazer para viver esse contexto? Bom, posso falar um pouquinho sobre a realidade aqui da nossa diocese, né? Quando a pandemia chegou, nós estávamos com um ano apenas de caminhada aqui dentro do contexto da diocese, implementando ainda de maneira a equipe diocesana. E quando ela chegou, a pandemia, todos tiveram que se adaptar da maneira que davam, de uma maneira que cada paróquia ia ver como poderia desenvolver o seu papel, o seu trabalho, que pessoas também poderiam estar contribuindo com isso, pois muitos locais também ainda não tinham, né? A implantação da PASCOM. Alguns locais já tinham, ficou de uma maneira mais tranquila para ser trabalhado. E aonde não tinha, teve que se correr atrás, buscar essas informações. Tentamos, como equipe diocesana, estar dando esse suporte, estar dando essa contribuição. E lembrando que a PASCOM também não é somente a transmissão, né? Tem um leque de atividades que a gente pode desenvolver e está desenvolvendo, como as redes sociais, né? As próprias comunicações entre grupos pastorais que existem dentro da igreja. Então, nos pegou de surpresa a todos, de uma forma geral,
E aí nós tivemos que ir buscando novas formas de transmissões, né? E nisso contribuiu muito, foi um momento que eu vi que a PASCOM, a nível de Brasil, colocou muitas mensagens através das redes sociais, no Instagram principalmente, o que era descoberto ia se compartilhando, e assim, um foi ajudando o outro, de norte a sul do país, foi dando-se as mãos até descobrir uma maneira mais propícia para fazer uma transmissão adequada, para estar levando as informações verdadeiras, porque também foi um momento que entravam várias e várias tipos de comunicações, as fake news surgindo mais ainda. Um momento também que se preocupou bastante com a saúde mental de todos, né? Todos ficamos um pouco fragilizados através dessa pandemia. E nós tivemos como missão isso também, de estar levando essa mensagem de paz, de tranquilidade, de fé, de estar levando a quem estava em casa, não somente através das missas, mas também de textos. Foi um momento que pôde-se ver que todos estavam unidos em oração, né? Estarmos propiciando isso, convidando o povo a rezar junto, buscando alimentar essa fé, mesmo que cada um à distância na sua casa. E isso nos fez ver o quanto era importante o nosso papel quanto comunicadores dentro da igreja, porque nos redescobrimos como pastoral, não somente como pastoral da comunicação, mas como pastorais de todas as pastorais, de buscar todas as pastorais, de estar fomentando ali esse agir, mesmo à distância, para que as pastorais não morressem, para que os grupos não morressem. Tínhamos que estar lembrando constantemente, né? E foi um momento difícil para se trabalhar, mas foi um momento também de muito aprendizado, um momento de muita oração, de muita força. E recordo que muitas vezes também a gente pensava em desistir, mas a gente lembrava que o nosso propósito maior era exatamente chegar a cada pessoa que estava ali isolado e ter aquela mensagem de fé e de esperança. Então, esse eu acho que foi o maior desafio da PASCOM nesse período. Tá passando essa mensagem de fé e de esperança e levando a cada pessoa esse momento de oração e de não desanimar, porque em meio a tanta tragédia acontecendo, com tantas vidas ceifadas, tantas pessoas do nosso meio, do nosso convívio indo embora, pessoas de caminhada pastoral partindo, não era difícil, não era fácil estar animando e mantendo a fé, mas nós procuramos, sim, buscar essa força, né? E ver que a comunicação poderia fazer um pouco de diferença e dar ânimo a cada pessoa nesse momento. Essa fala da Marcianildes, Dalva e Dom Edilson. PASCOM não é só transmissão. A PASCOM não é só isso. Ela tem um trabalho muito maior dentro da diocese e dentro da paróquia, né? Se todos os pasconeiros tiverem essa consciência, nós vamos ter, de fato, uma comunicação humana e social. E esse é o programa Nestantin, onde temos o propósito de compartilhar soluções. O tema de hoje, Dalva, é PASCOM, comunicação humana e social. Então, gostou do tema? Então deixa aí seu like, se inscreva no nosso canal TV Nestante, tá bom? E você também pode interagir conosco, mandando aí a sua mensagem, a sua pergunta para os nossos convidados, tá bom? Pode mandar aí a sua pergunta. É muito importante a participação de vocês. Você pode fazer a pergunta tranquilamente que a gente coloca no ar e os nossos convidados respondem. Enquanto isso, a gente segue com o programa Nestantin. Dom Edilson, meu caro, a Diocese de Oeiras vai promover o Multicom, né, que é o Mutirão Regional de Comunicação, previsto para acontecer nos dias 1, 2 e 3 de junho do corrente ano. E esse ano o Multicom vai ter como tema Educação para a Comunicação em Tempos de Novas Mídias. Como está a articulação deste evento e de que forma ele vai acontecer? Comunicar que a data da festa da Ascensão este ano é dia 29 de maio, para não deixar, né, no vácuo, já que eu
falei da festa da Ascensão, mas não me lembrava a data. Então, este ano de 2022 será 29 de maio. E essa festa da Ascensão, o Dia da Comunicação, a gente celebra na festa da Ascensão, eu sempre interpreto assim, porque na festa da Ascensão a gente lembra a subida de Jesus. E quando ele se eleva, quando ele vai, ele deixa para os seus discípulos a missão. Ele não nos deixa de braços cruzados. Ele, então, responsabiliza os seus discípulos para que cumpram a missão. Por isso que nesse Dia da Comunicação Social, a gente celebra do Dia da Ascensão para lembrar isso. Olha, Jesus foi elevado, mas ele nos deixou uma missão. E nós temos uma grande responsabilidade, comunicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando em comunicar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, a gente busca caminhos e os mais variados possíveis. E como nós temos, como Pastoral da Comunicação, uma preocupação de qualificar aqueles que trabalham a comunicação na igreja, de um modo especial, e o Fábio já tocava nesse assunto, tá? Que PASCOM não é somente transmissão, é muito mais do que isso. Nós estamos falando de comunicação na igreja, e sobretudo essa comunicação de um modo humano, essa comunicação que tem uma preocupação e que desperta a sensibilidade em relação à vida do próximo. Por isso que também é uma comunicação humana e social, porque desperta a sensibilidade, a verdadeira comunicação, aquela que brota do coração do Evangelho, ela sempre vai provocar este sentimento, uma visão mais social da realidade e mais humana, porque o mundo está precisando muito disso. Pois bem, como nós sentimos a necessidade de qualificar os nossos agentes pastorais, os nossos comunicadores, seja da igreja ou aqueles que não são da igreja, mas que se afinam, que dialogam com a igreja, então nós vamos realizar um evento em âmbito regional, não é? Como foi dito, o Fábio já colocou, é o Mutirão Regional de Comunicação, Muticom, Mutirão de Comunicação. Esse mutirão ele acontece às vezes em âmbito nacional. No próximo ano vai acontecer o Mutirão Nacional, que vai ser em João Pessoa, e certamente nós vamos participar. Este que nós estamos organizando é um mutirão regional, e às vezes acontece mutirão em âmbito diocesano e às vezes até paroquial, depende muito das iniciativas que cada paróquia, cada diocese de repente queiram ter. Mas aqui nós vamos falar de um mutirão regional. Inclusive, esses três que estão aqui participando, Márcia Nildes, professor Fábio, Dalva, todos estes fazem parte da equipe de organização do evento. Então, de fato, o que é que esse mutirão vai trabalhar? O tema, Fábio falou, se você atrapalhou aí da educação, não, Fábio, é educar. Educar para a comunicação. Esse é o tema. Educar para a comunicação. Em tempos de novas mídias. Estamos vivendo esse tempo, né, que todos nós nos damos conta e entendemos que as novas mídias são realidades que a gente não pode ignorar e precisamos e devemos aproveitar a ocasião para evangelizar e para educar. Então, nós vamos refletir este tema. Mas nós teremos, a partir deste tema, nós vamos desencadear em outros temas. Serão trabalhados, são 5 conferências que nós vamos trabalhar neste mutirão de comunicação. Vamos trabalhar a cultura digital e mediatização, um novo modo de viver em sociedade, a democratização e as políticas de comunicação, os problemas jurídicos da comunicação. Vamos trabalhar o tema um olhar comunicacional sobre o apostolado do Papa Francisco. E vamos trabalhar ainda o tema escutar com o ouvido do coração, que é exatamente sobre a mensagem do Dia Mundial das Comunicações Sociais. São 5 conferências, mas não serão apenas 5 conferências. Nós vamos oferecer, dentro da programação, 10 oficinas para qualificar as pessoas dos mais diversos campos de atuação dentro da igreja. Vejam que temas interessantes nós vamos trabalhar. Vídeo e transmissão ao vivo, que é uma das coisas que se faz no trabalho da comunicação e da PASCOM. Vídeo e transmissão ao vivo. Depois,
cobertura fotográfica de eventos religiosos, programa de rádio a serviço da pastoral e da comunidade, programa de rádio. Depois, linguagem eclesiástica para a imprensa. Está lembrada, Márcia Nildes? Esse tema tu toca, hein? Que era você e o Padre Antônio Roberto. Ele agora está longe. Você que vai tomar conta disso aí. Vamos trabalhar produção de texto. Produção de texto. Ainda pastoral de comunicação. O que é pastoral de comunicação? Refletir, porque tem muitas pessoas que precisam compreender para entender que é uma pastoral. Não é simplesmente um grupo que faz transmissão, não é simplesmente uma pessoa que faz uma fotografia, não é simplesmente alguém que fica mandando recados, não. É uma pastoral, são pessoas que se reúnem, que rezam, que planejam e que pensam como aperfeiçoar a comunicação dentro da igreja, no âmbito paroquial, no âmbito diocesano, na relação corregional, na relação nacional e assim por diante. Vamos trabalhar ainda os temas mídias institucionais, estratégias e conteúdos, criação e produção de artes institucionais, a comunicação na liturgia, olha aí. Então, as pessoas que mesmo que não são da PASCOM, mas que trabalham na liturgia, que estão envolvidas na liturgia da igreja, então nós vamos oferecer esta oficina, a comunicação na liturgia. E outra oficina interessante para os catequistas, novas mídias como ferramentas para a catequese. Então vejam a riqueza do evento. Este evento é importante, mas a gente lembra algumas coisas que não podemos deixar de dizer. Bom, que está bem encaminhado, eu quero já informar que sim. Os temas que eu mencionei, nós já temos assessores definidos, articulados e confirmados, tá? Então, a parte mais difícil a gente já encaminhou. Já falamos que trata-se de um evento que envolve o regional, ainda lembramos que vai ser presencial. Olha, gente, esse já é o 3º ano que a gente vem trabalhando em função desse mutirão de comunicação. Desejávamos realizar no ano de 2020, não deu certo, porque começou a pandemia. 2021 ainda não foi possível. E agora está programado para 2022, que com a graça de Deus será possível. É provável que não consigamos lotar o auditório do Centro Diocesano, que cabe 300, 350 pessoas. É provável que não, porque a gente não quer abusar, né, da confiança na providência divina. A gente tem que também ter os devidos cuidados e observar os protocolos de saúde para garantir uma certa segurança àqueles que vão participar do evento. Mas pretendemos colocar pelo menos 200 pessoas. As inscrições serão feitas a partir de abril. Então, as pessoas fiquem atentas, porque tem um número X de inscrições. Na hora que preencher as vagas, então a gente fecha, tá? Então, fiquem bem atentos em relação a isto. Fiquem bem atentos. Depois, lembramos que vai acontecer em 2 locais. Em 2 locais. Essas palestras, essas conferências vão acontecer no Centro Diocesano. E os momentos culturais também. Mas nós teremos as oficinas que vão acontecer na Escola Municipal Juarez Tapetir. É uma escola muito próxima do Centro Diocesano, de modo que dá para realizar bem. Eu quero ainda lembrar, quem são as pessoas que vão nos ajudar? Quem são os nossos assessores? Vejam só, as pessoas de peso que vão estar aqui na cidade de Oeiras, participando deste evento. Teremos Dom Joaquim Moll, que é o bispo, o coordenador da comunicação da CNBB, da Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, o presidente da comissão, do Edilson, esse que vos fala, também vou proferir uma das conferências, Moisés Sbardelotto, ele é do Rio Grande do Sul, competentíssimo, tem doutorado em comunicação, é uma pessoa que sempre que fala, encanta. Sempre que eu escuto este homem falar, eu fico encantado com ele. Ele vai estar aqui conosco. Marcos Túlios, que é o coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. Olha só, o coordenador nacional vai estar aqui conosco. O padre Leandro, que é da Diocese de Bom Jesus, hoje está estudando lá em Belo Horizonte. Ele e o padre Tiago, de França, que é da Diocese de Parnaíba,
estarão também proferindo uma das palestras. E depois, nas oficinas, teremos 14 assessores. 14 assessores. E aí, esses assessores são tantos, minha gente. Dá tempo? São tantos assessores, mas olha só, eu tenho que mencionar Helder Felipe, da Diocese de Campo Maior, Stefano Ferreira, daqui de Oeiras, e Luciano Claus, de Teresina. Vamos ter Claudevândio Macedo e Nilson Ferreira. Conforme as oficinas, eu não estou fazendo aqui a ligação às oficinas, estou só mencionando os nomes. Márcia Nildes, esta que está aqui conosco, vai também ajudar numa das oficinas. Denise Freitas, de Teresina, também vai estar conosco assessorando. O Padre Duarte, de Campo Maior. Marcos Túlio, já falei. Cristiane Pinheiro, de Teresina. Teremos ainda Lana Krishna, amiga nossa de Picos. Olha aí a turma de Picos que está aí na assessoria técnica. Lana Krishna vai estar conosco, mas tem mais gente de Picos aqui ainda. Tem Vinícius Coutinho e Júnior. É algum desses aqui? Não, né? Não. Vinícius Coutinho e Júnior. Chega que eu me perdi. Vinícius Coutinho e Júnior Lucena, ambos de Picos. Ainda o Padre Rogério, teu pároco, Fábio. Padre Rogério, que vai trabalhar a comunicação na liturgia. Pronto, e o Padre Leandro eu já falei. Pronto, são nomes, vejam quantas pessoas de várias dioceses estarão aqui conosco. Então vai ser uma riqueza. Momentos culturais, e aí o fechamento desta programação, é claro, a programação vai culminar com a celebração da Santa Missa. É provável que outros bispos do nosso regional estejam aqui conosco. É muito provável que Dom Plínio esteja aqui conosco, além de outros que eu não sei ainda, que eu não pedi a confirmação para saber exatamente quais os demais que estarão. Mas será um momento de festa, de alegria, de encontro, porque não existe comunicação sem encontro, e com possibilidade de escuta para que o encontro seja verdadeiro e que traga os frutos e os benefícios que nós desejamos. Este é o mutirão de comunicação que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3 de julho, mês 7, 1, 2 e 3. E o tema é Educar para a Comunicação em Tempos de Novas Mídias. Já estou com vontade de participar, viu, Dalva? Eu já estou empolgadíssimo aqui. Com certeza, já está todo mundo aqui já com muita vontade. Interessante esse tema, né, Dom Edilson? Que quando nós fizemos a nosso momento de avaliação e a planejamento em 2019, que pensamos no tema, e aí veio a sucessão de 2020 e não deu, 2021 não deu, e justamente no ano que a campanha da fraternidade também fala sobre educação, casou perfeitamente com a nossa temática do Multicom de 2019. Foi providencial. O alinhamento foi providencial. Dalva, antes de passarmos para a próxima pergunta, vamos dar uma olhada no que os nossos internautas estão dizendo, né? Estão comentando, por favor. Vamos dar uma olhada nos comentários. Olha só, Joaquina Santana, boa noite, Dom Edilson e Dalva. Devem conhecer vocês dois, né? Selene, boa noite, Dom Edilson e Marcianildes. Olha, Selene, nossa bicha, em Paraíba. O programa neste instantinho está chegando longe. Irmã Maria Paula, boa noite, em comunhão. Mais algum comentário? A referenciada passou da nossa diocese, Dom Edilson. Ah, que bom! Marcélia Regina, paz e bem hoje, boa noite. Boa noite. Neste instantinho indo a todos os cantos. Nilson Ferreira, meu grande amigo, boa noite. Paz e bem a todos, que estará no Multicom, né? Também. Valderi Leal, boa noite, paz e bem a todos. Gessé Barbosa, excelente. A TV Nestante estará junto com o querido Dom Edilson, lá no Multicom, fazendo a cobertura. Se Deus quiser. Valeu! Vamos lá. Então vamos prosseguindo com o nosso programa, o programa Nestantinho, que vai ao ar toda quinta-feira, às 7 da noite, pela TV Nestante. Sim, Fábio, deixa eu interferir um pouquinho. Marcianildes, eu não me lembro se eu mencionei o nome do seu colega aí de
Floriano, que ele também vai ajudar na oficina de rádio. Eu mencionei o nome dele. Nilson Ferreira, mencionou. Falei, né? Ferreira. Sim, sim. Vamos então prosseguindo com o nosso programa, não é, Dalva? Próxima pergunta. Para Marcenilde. Então, vamos lá. Ainda sobre esse contexto, né, de pandemia, você falou aí um pouco, assim, nós podemos observar que a comunicação, ela toma um lugar muito importante para um diálogo eficaz com as pessoas. E qual é o papel que a pastoral de comunicação ela desenvolve nesse contexto de pandemia que ainda nós estamos vivenciando, né? Claro, de um outro modo, mas ainda vivenciando. Então, Dalva, como eu tinha dito anteriormente, foi um boom, né, que aconteceu para todos. E muitos lugares que ainda não tinha PASCOM, de repente teve que começar a trabalhar, né? E muitas vezes nem era com PASCOM, era um grupo de transmissão de missa. E aos poucos podemos ir conversando com essas pessoas, mostrando o que era a PASCOM, né? E mostrando ali a importância dessa comunicação como um todo na paróquia. E hoje, com esse contexto que nós estamos vivenciando, o que nos trouxe? A grande maioria dessas paróquias, onde teve que começar do zero e rapidamente, hoje são PASCOM, estão trabalhando como a pastoral da comunicação. E isso nos traz alegria, porque evoluíram para o entendimento de ser pastoral. E agora chega um momento que nós saímos, e já podemos estar nos encontrando aos poucos, mas chega um momento de sairmos para ir de encontro a essas equipes paroquiais, né? Exatamente para a gente ter essa formação mais ampla. Mostrar que a pastoral da comunicação é exatamente isso. Humana, social. Aquela que acolhe as demais pastorais. Aquela que vai em busca, né, de unir a todos. Nós temos esse papel muito importante de fazer a união acontecer entre as pastorais e os grupos. Fazer essa diocese como um todo fluir. Porque muitas vezes podemos observar que ficou um certo isolamento, cada pastoral no seu lugar, cada paróquia no seu lugar. E aí onde entra a comunicação agora, nesse momento, de reunir, de unir novamente todo esse pessoal, de mostrar que é o momento de caminharmos ainda mais juntos, porque agora vem o momento que nós estamos nos redescobrindo em reencontrar. Ficamos 2 anos isolados, cada um no seu espaço. E agora que é o momento de nos reunir novamente, estamos vendo que tem uma certa dificuldade em se encontrar novamente. Então, a PASCOM chega nesse momento de uma forma muito forte, nesse momento de trazer para juntar, para celebrar, para caminhar juntos, né? Então, a gente vem transformando esse contexto da transmissão para o contexto da união, para o contexto exatamente do acolhimento. Ser essa pastoral que acolhe a todos e possa ajudar na caminhada, no discernir, na fé, né? E fazer acontecer. Não somente, nós não somos só aquela das redes sociais, nós somos aquele também que trabalha. Estamos ali juntos, até mesmo quando um bispo vai dar uma entrevista, a gente até falava sobre isso, né, Edilson, naquela que a gente foi para Bom Jesus, que a gente fez a nossa oficina aí da linguagem eclesiástica, que as pessoas que não são de igreja, né, os jornalistas, o pessoal da comunicação em massa, mas que não é PASCOM, não, muitas vezes fica perdido num contexto de entrevista com a igreja. E a PASCOM faz parte disso. É onde a PASCOM auxilia. Aqui na nossa diocese, muitas vezes, quando a gente combina de faz uma coletiva de imprensa, sempre é importante ter alguém ali para estar orientando, ajudando com o bispo. A própria equipe, hoje aqui a gente já conseguiu ter um diálogo muito bom com a imprensa, que é outro papel muito importante da pastoral da comunicação. Antes podíamos observar que saía qualquer história, de qualquer maneira, nos meios, nos veículos de comunicação de massa. E a PASCOM tem esse papel importante de fazer esse elo também com a imprensa.
de ser aquela portadora, aquela que leva a notícia para a imprensa. E a imprensa saber que aquela notícia ali é verdadeira, não é falsa, que ela pode confiar, que ela pode estar colocando nas suas redes sem nenhum tipo de problema de achar que vai haver alguma distorção. Aí também tem esse papel, né, de fazer chegar a verdadeira palavra de forma correta a todas as pessoas através de qualquer canal. É um trabalho muito grande da Pascom, né? Como a gente vem sempre frisando já desde o começo do programa. Não é só transmissão em si, é um trabalho humano e social de fato, né? Então vamos para a nossa próxima pergunta, Dom Edilson. Essa é um pouco mais técnica, né? Então, que papel a Pastoral da Comunicação vem desenvolvendo para ajudar os comunicadores cristãos a prestarem um bom serviço com as tecnologias, tendo em vista que algumas paróquias ainda não estão tão acostumadas assim a lidar com os aparatos tecnológicos? Que tipo de auxílio a Pascom pode dar para essas pequenas paróquias? Eu já mencionei um pouquinho lá quando falei do mutirão, a questão da qualificação, a qualificação do ponto de vista técnico, se apropriar da linguagem, acho que é muito importante, mas também se apropriar das ferramentas de comunicação que são utilizadas para que a gente faça da melhor forma possível. Essa história de dizer que porque é um programa de igreja, fazer de qualquer jeito, fazer no improviso, não, isto não deve funcionar, não deve acontecer. Nós estamos lidando com algo que é muito importante, nós temos uma mensagem que é essencial para fazê-la chegar ao coração das pessoas. Então é preciso qualificar bem estas pessoas para que, de fato, elas consigam realizar bem o seu trabalho como membros de uma pastoral de comunicação. Eu penso que para isso, talvez seja o ponto de partida fazer aquilo que o Papa está pedindo na sua mensagem deste Dia Mundial das Comunicações Sociais: escutar. A primeira experiência, às vezes a gente pensa que o melhor comunicador é aquele que fala demais. Eu não vejo dessa forma. A gente fala quando é oportuno e quando necessário. Mas o melhor comunicador é aquele que primeiro escuta, observa, sente, para poder depois dirigir uma palavra que possa chegar de fato ao coração das pessoas. Então, o Papa, nessa mensagem deste ano, ele vai dizer que escutar é a condição da boa comunicação. E ele ainda vai acrescentar dizendo: a escuta de si mesmo. A escuta de si mesmo. Depois, ensinar a viver a mística do Cristo comunicador. Eu preciso ajudar as pessoas a viver essa mística como agentes da pastoral da comunicação. Então, eles devem, primeiro, fixar o olhar e a atenção para Cristo, para ver como Cristo age. Não tem nenhum modelo mais perfeito de comunicador do que o próprio Cristo. É o modelo perfeito de comunicador. Então, mesmo que o agente pastoral não seja profissional, porque nós trabalhamos com pessoas de boa vontade, são pouquíssimos profissionais de comunicação que atuam e que colaboram conosco nesse serviço da igreja, nesse trabalho da pastoral da comunicação. São pessoas amadoras, que não passaram pela universidade, que têm só a boa vontade de colaborar com a missão. E por isso mesmo, quem está à frente da pastoral de comunicação precisa ir buscando, precisa ser ousado, precisa buscar conteúdo, porque hoje o conteúdo existe o diretório de comunicação, por exemplo, que eu acho que é importante as pessoas conhecerem, os agentes pastorais da pastoral da comunicação precisam conhecer esse diretório, mas também buscar outros conteúdos que possam qualificar sempre mais estes agentes da pastoral da comunicação. Então, mesmo ele não sendo profissional, ele deve ter a consciência da seriedade da missão que exerce. Não é uma missão qualquer. É um trabalho bonito de evangelização, de comunicação do evangelho, e por isso não devemos entrar na onda do compartilhamento de fake news, evitar. Aí a gente tem que orientar os nossos agentes de pastorais de comunicação para ter muito cuidado para ver o que postam, o que compartilham nas redes sociais pessoais, mas sobretudo as redes sociais
institucionais, sejam redes da paróquia, sejam redes da diocese. Evitar fake news e também assumir esse compromisso como comunicação da verdade. A nossa missão é comunicar a verdade. Já tem muitos aí na nossa sociedade enganando o povo, mentindo, criando situações que não correspondem à verdade, né? E deixando a mente e a cabeça do nosso povo muito confusa. O nosso povo vive muito confuso por causa de tantas mentiras que se expandem por aí. Então, precisamos ter muito cuidado com isso. E ainda, quem é da pastoral da comunicação não pode esquecer nem perder o seu sentimento de pertença. Não pode se dissociar do ensinamento da igreja. Não tem achismo na pastoral da comunicação. Eu acho isso, eu acho aquilo. Não, quando se trata de falar oficialmente, de publicar alguma coisa nas redes sociais ou no rádio ou em qualquer outro veículo de comunicação, nós precisamos ter a certeza de que estamos levando ao público um pensamento da igreja, não um machismo, aquilo que está na cabeça de um ou de outro, mas que seja algo que seja compatível com o pensamento da igreja, porque a nossa missão é exatamente colaborar com a igreja nesta missão do mundo, na comunicação do evangelho, na evangelização. O agente da PASCOM, ele é um evangelizador, é um missionário, missionária. Dalva é missionária, Fábio é missionário, Márcia Nildes é missionária, e Dom Edilson também é missionário. Todos nós somos missionários. Só Márcia Nildes, não só uma coisa, Dalva, que Márcia Nildes colocava, aquela questão da diocesaneidade. Eu acho muito importante isso, né? Ajudar aos grupos a perceberem que eles não são uma ilha. E aí não só a pastoral da comunicação, mas todos os grupos pastorais existentes na igreja. Nós, da pastoral da comunicação, devemos ajudar esses grupos a perceberem que nós devemos trabalhar em rede e devemos estar interligados nesta rede, porque fazemos parte de uma igreja diocesana. A diocese de Oeiras, a diocese de Floriano, a diocese de Teresina, a diocese de Pix, são várias igrejas. No Piauí são 8 dioceses. E todas estas fazem parte de uma igreja que está presente no mundo inteiro e que tem um Papa, não é? O Papa Francisco. Isso é muito importante, esse sentimento de pertença e, sobretudo, no nosso chão de diocese, provocar o que nós chamamos de a diocesaneidade. Nossa próxima pergunta, Dantes, que é para Márcia Nildes, vai tratar um pouco também disso aí, né? Ela vai falar um pouco de como fazer a pastoral de comunicação uma pastoral que possa construir a acolhida, o diálogo e a participação, a comunhão como processo de formação humana e social. Então, como o Edson já falou, eu acho que o interessante é que um vai encaixando no outro, né? Vai complementando a fala do outro. E para essa sua pergunta, a resposta é muito simples. Está totalmente pautada nos nossos pilares, que é a formação, a espiritualidade, a articulação e a produção. Se nós, quanto PASCOM, tivermos alicerçado nesses 4 pilares, nós vamos conseguir fazer a pastoral realmente produzir, ser de fé, ser articulada, e assim poderemos formar não somente os agentes pastorais da PASCOM, mas também todas as outras pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós temos essa linda caminhada de comunicar, mas nós temos também que nos prepararmos espiritualmente. Como o Edson dizia, a gente também tem que estudar as técnicas. E a gente partilha também quando alguém descobre algo novo, né? É esse partilhar, é esse conjunto. Porque, e tem acima de tudo isso, antes que eu esqueça, a própria equipe da PASCOM tem que ter algo imprescindível, que é a união. A equipe que é unida, ela tem uma mesma maneira de se comunicar. E todas as pessoas ao redor observam. E isso faz contagiar. Lá atrás, quando iniciávamos, todas as outras pessoas ficavam desconfiadas com a PASCOM. Hoje, onde chegamos,
nós já somos recebidos mais espontaneamente. Nós tínhamos aí também um certo receio até dos sacerdotes, né, Dom Edilson? Porque não conheciam, não sabiam que essa pastoral era importante e é importante para a caminhada da igreja. E a gente observa que cada dia mais se torna mais eficaz e mais importante. Mas para que isso dê certo, para que a gente consiga fazer essa formação humana, cristã, social, precisamos estar alicerçados nesses 4 pilares: formação, articulação, produção e espiritualidade. Antes da próxima pergunta, vamos dar uma olhada no chat, se tem mais algum comentário, alguma participação. Vamos lá, por gentileza? Os nossos internautas sempre colaborando conosco. Germana Jorge, querido Dom Edilson, sempre encantando com sua eloquência. Pois é. Eu sou suspeito para falar, né, Dom Edilson? Né, Dalva? Marcélia Regina, Marcianildes, feliz pela coordenação. Essa conhece o teu trabalho, né? Graças a Deus. A paróquia de São Sebastião, em Tanque do Piauí, não sei onde fica. Programa rico e esclarecedor. Parabéns a todos. Olha só, que maravilha. Maria Lúcia, boa noite. União deve haver em todas as pastorais, ou seja, no meio de todos. Pronto. A Maria Lúcia resume bem esse papel, a importância da união em todos os setores, né? Temos ainda um comentário do Nilson Ferreira. Técnica, por gentileza. Só mais esse comentário do Nilson Ferreira, só para a gente ir para a próxima pergunta. O próximo, do Nilson. Pronto. A sintonia entre os padres e as equipes que fazem a comunicação tem sido um desafio nas comunidades. Nós já discutimos isso bastante na Pascom Diocesana, né, Dom Edilson? Essa interlocução, ela ainda é um pouco deficitária e precisa ser corrigida a contento. Mas que ao longo dos tempos, né, tudo vai se encaixando e vai... É um processo. Eu penso que a pandemia veio para, pelo menos, ajudar nessa proximidade, porque aí Sim. muitos padres se deram conta que o trabalho da comunicação é mais que necessário, né? Por causa da pandemia, eles tiveram que se reinventar e viram que, de fato, uma boa equipe de comunicação ajuda muito no trabalho de igreja. Não é uma ameaça, pelo contrário, é uma mão que ajuda e que fortalece a ação missionária. Exatamente. Então, vamos prosseguir, né, com uma pergunta para o Dom Edilson. Dom Edilson, como melhorar a comunicação do comunicador como pessoa de fé e discípulo de Jesus, para que ele se torne um verdadeiro comunicador, gerando o que nos orienta o Sínodo dos Bispos? Sim. Antes de entrar, eu vou trazer ainda os elementos daquilo que ficou para trás. Do que Marcianildo estava falando, aí dos eixos da comunicação, se alguém perguntar onde encontrar, de novo eu volto aqui, hein? O Diretório da Comunicação, vocês vão encontrar e vão poder aprofundar cada eixo, porque ela só deu uma pincelada, aqui não dá, o espaço não permite mais que isso, mas você pode acessar o diretório. E eu vou trazer uma notícia quentíssima para vocês. Tem uma equipe de estudos de comunicação, que são doutores em comunicação, as pessoas com os pés bem no chão, que têm uma visão pastoral, essa equipe está atualizando o diretório. Tá? São pessoas maravilhosas que estão colaborando com a nossa comunicação, com o nosso setor de comunicação da CNBB, e não sei quando isso vai ser aprovado, porque cada documento da igreja, para ser aprovado, tem que ter primeiro a aprovação dos bispos em assembleia. Então, não sei se vai ser este ano, porque não sei se vai estar concluído para submeter a aprovação ou se vai ser no próximo ano. Mas vai enriquecer, a gente não vai retirar o que está aqui, mas a gente vai enriquecer o diretório de comunicação. Tá? Demos graças a Deus por isso e estou desde já criando uma expectativa. Eu queria ainda, antes de responder a pergunta de Fábio, para dizer para vocês assim, como é bom a gente ver a providência de Deus, os pequenos detalhes. A gente lembrava, né, Marcianildes lembrava da mudança, né? 2 vezes a gente mudou,
a realização do evento, e agora está coincidido que vai ser no ano que a campanha vai abordar o tema educação. Tá? Eu ainda incluo outra providência, Massanildes. O Centro Diocesano de Oeiras está passando assim, por um momento assim, de reestruturação que está ficando maravilhoso. Então, nós vamos poder usufruir desse espaço melhor. Ele vai estar melhor, a gente está com mais apartamentos, então o auditório vai estar mais bonito, mais arrumado, vários outros serviços estão sendo feitos, de modo que a casa vai estar em ordem para receber os participantes do nosso mutirão. Então, tudo isso eu vejo como a providência divina. Mas, afinal, a pergunta foi outra. Isso aí, às vezes, as pessoas, quando querem enrolar, vão por outro caminho. Mas eu não quis enrolar, não. Eu quis só retomar aquilo que a gente estava conversando. Mas, então, considerando que os nossos agentes são pessoas de fé, e que o nosso trabalho de comunicação não pode se perder nesse caminho, então eu queria lembrar, primeiro, para todos os membros, agentes da Pastoral da Comunicação, o nosso olhar como comunicadores deve ser um olhar fixo na pessoa de Jesus. Eu tenho que viver uma mística que me leve a cada vez mais estar perto de Jesus, me apropriar do Evangelho, rezar, interiorizar, fazer a leitura orante da Palavra de Deus e, sobretudo, dos Santos Evangelhos. Esse é um ponto. E isso serve para todos os comunicadores, tá? E lembrando que Jesus Cristo é o perfeito modelo de comunicador. Ele é o comunicador mais completo que existe na face da Terra. E olha, o melhor comunicador não é aquele que busca palavras as mais requintadas para que as pessoas pensem que você é inteligentíssimo a tal ponto que você diz palavras que ninguém entende. Esse é o péssimo comunicador, porque ele seguramente não sabe para quem está se dirigindo e, portanto, ele não está querendo levar uma mensagem. Então, o bom comunicador é aquele que usa a linguagem simples. E Jesus, ele foi bom comunicador porque ele usou uma linguagem simples. E nesta linguagem ele se utilizou de alegorias, ele contou parábolas, ele usou metáforas. Como exemplo, o bom samaritano, a história do bom samaritano, a história do bom pastor. Eu sou o bom pastor. E aí ele vai mostrar como é que faz o pastor, né? O filho pródigo, a história do filho pródigo, a história da moeda perdida, a história da vinha e do agricultor. O evangelho de hoje, que nós ouvimos hoje na missa de hoje: se tua mão pecar, corta. Se o teu pé pecar, corta-o. Se teu olho pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino do céu com um só, do que tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. É uma linguagem, minha gente, simbólica. É claro que Jesus não está querendo que você interprete isso ao pé da letra, senão a gente não ia encontrar mais ninguém com os dois pés, com as duas mãos e com os dois olhos. Estava todo mundo só com o olho, olhe lá, talvez não tivesse mais nenhum, só com o pé, talvez nenhum mais, mas não. Jesus usa a força da expressão para chamar a atenção do público, para que preste atenção de que é preciso arrancar. É preciso que, de fato, a gente arranque de dentro da gente tudo aquilo que nos leva a pecar. Então, a maldade, todos aqueles sentimentos de ódio, de rancor, de tudo aquilo que passa pela cabeça da gente, que nos leva a querer fazer o mal, a traquinagem. Então, isso a gente deve trabalhar, tá? Então, Jesus, ele provoca as pessoas a usar o imaginário. Ele faz isso. E por isso que as pessoas escutam. Quando Jesus fala, a multidão para escutar. Porque ele sempre tem algo importante a dizer e o que ele diz, de verdade, chega ao coração de quem o escuta. O nosso querido Papa Francisco, ele usa muito alegorias também nas suas mensagens.
desse texto do Dia Mundial das Comunicações Sociais, o título de sua mensagem é uma alegoria, escutar com o ouvido do coração. Ora, coração não tem ouvido, o ouvido da gente está aqui. Mas escutar com o ouvido do coração significa ter que ter sentimento. Eu tenho que sentir o coração do outro, eu preciso sentir o pulsar do coração do outro. Então, é só e somente só quando isto acontece que de verdade vai acontecer uma verdadeira comunicação. E uma comunicação humana, libertadora, uma comunicação social que me leva a me preocupar com o próximo. Isso é maravilhoso e isto me encanta. E é esta comunicação que me encanta. Marcenildes, o pasconeiro é alguém com voz forte, de esperança e ânimo, na alegria de servir na missão da igreja. Então, como construir uma comunicação evangelizadora com o desafio da missão da igreja? O que eu mais acho interessante na pergunta é porque eu fiquei pensando, o pasconeiro tem que ser alegre, né? Se você vê um pasconeiro triste, o negócio está esquisito. Porque, por si só, o pasconeiro tem que levar essa alegria. Porque você já trabalha com o diálogo. Imagine você, uma pessoa deprimida, e tratar sobre algum assunto. Né? E nesse período da pandemia, foi o momento que eu mais pude observar isso. Porque o momento que até mesmo eu, quando ia para realizar a transmissão, nós já nos deparamos com cada situação, todo mundo aqui já passou por muitas situações. E a gente já vê até conflitos, como o Nilson colocou, né, sacerdotes, mas não somente com outros pastorais que acham que a pastor está querendo tomar algum espaço, se mostrar. E se nós não tivermos a alegria para saber se sair de qualquer situação dessa, a gente não consegue fazer o nosso servir da forma correta. Né? Nós temos sempre, como diz no Evangelho de Mateus, falar o que está no nosso coração. E se nós, quanto PASCOM, falarmos o que está no nosso coração, nós termos esse coração realmente cheio da palavra, pensando realmente em levar esse Jesus a todas as pessoas, a gente vai saber fazer esse caminhar. O Edilson colocava muito bem quando dizia: os nossos pasconeiros não são profissionais, nós não somos. A grande maioria tem sempre alguém, mas a sua grande maioria nós não somos esses profissionais que estudamos a comunicação. Mas se nós realmente tivermos esse Jesus dentro do nosso coração, quando a nossa boca se pronunciar, a gente vai conseguir fazer essa comunicação de verdade, essa comunicação da igreja acontecer. E assim, nós vamos conseguindo evangelizar. Ele falava ainda, do Edilson, lá no início, acerca da escuta. O pasconeiro tem que escutar. Muitas vezes tem que silenciar e refletir antes de se pronunciar. Nós somos esse elo que também promovemos a paz. Então, muitas vezes nos deparamos em conflitos. E nós temos que saber se aquela pombinha da paz, para saber contornar aquela situação. Né? E eu acho que através também das nossas ações, não só técnicas, quando eu falo de ações, mas das nossas ações quanto pessoas, quanto momentos de conflito, quanto momentos de aproximação, do diálogo principalmente, isso mostra que nós conseguimos evangelizar de uma maneira tranquila. Nossa base é o diálogo, mas precisamos estar totalmente permeados desse amor de Deus, dessa missão que nos é confiada, porque é o que nós temos a levar, é o que nós temos a passar a cada um, é o nosso forma principal, é o diálogo. E nós temos que estar realmente bem preparados, ouvir mais, para saber comunicar melhor. Dalva, mas tem muita gente com bom coração e que se doa ao máximo.
para que a ação evangelizadora através da comunicação aconteça. E aí essa falta da formação profissional, ela, de certa forma, é minimizada com algumas ações que são desenvolvidas nas dioceses. E aí a gente destaca o próprio Instituto Ubíqua, que leva várias formações para várias partes do Piauí. O projeto Jovens Radialistas do Semiárido, por exemplo, que nós, né, Dava, nós somos egressos desse projeto, onde a gente trabalhou inúmeras situações que hoje nós estamos devolvendo para a paróquia, para a diocese. Essa formação técnica é recebida, mas é claro que toda e qualquer formação ela não tem sentido se você não tiver a doação, se você não tiver o coração. Aí ela não tem sentido, né? Não somos profissionais. Isso eu também dizia aqui no nosso festejo, né? Quando falamos sobre a Pascom no festejo. Nós não somos profissionais, mas nós nos doamos, né? De alma e coração, para que a ação evangelizadora aconteça da melhor forma possível. Isso é o essencial, né? Marciane. Só em falar que é essa doação, né, que faz com que essa evangelização aconteça. Exatamente. E lembra bem, quando a gente se doa de verdade, né, Fábio? Acontece o que Deus dizia. A gente faz com tanto amor que a gente quer que saia perfeito. A gente não faz de qualquer jeito. A gente busca sempre dar o melhor, fazer o melhor, né, para que ela aconteça. E isso é o que nos traz essa alegria. Eu acredito que todos nós que estamos aqui, quando nós estamos colocamos à disposição para realizar algo e que ele dá certo, a alegria que a gente fica transborda só do olhar, né? E acredito que cada vez também que não dá certo é um aprendizado. Que a gente fica verdade. Assim, né? E te vê como um aprendizado. E isso também nos traz felicidade. Então, independente de ser sempre certo ou não podemos esquecer essa alegria do servir, em tudo, em qualquer situação. É essencial. Aí entra o apelo do Papa, né, a Evangelii Gaudium, a alegria do Evangelho. Então, que é uma palavra que ele dirige a todos, e entre esses todos, entre os comunicadores, né? Então, todos nós que somos agentes de pastorais devemos carregar essa marca conosco. Não é que não tenhamos momentos difíceis da vida, nem sempre a gente pode estar com a alegria escancarada no rosto, mas a gente não pode deixar que a tristeza se eternize na nossa feição, nem no nosso coração. Devemos saber driblar os momentos difíceis da vida, superar e acreditar sempre na vitória e na certeza de que Deus caminha conosco, mesmo quando às vezes o peso é grande, o fardo é grande, os problemas são tantos. Mesmo assim, não perder a esperança. É essa esperança que faz já antecipar a alegria e a certeza da vitória. Verdade. Dom Edilson, ainda falando sobre a linguagem, né, que o senhor mencionou na indagação anterior, Jesus cria uma linguagem simples, né? A linguagem de Jesus é simples e direta para comunicar o reino de Deus. Como o comunicador pode utilizar essa linguagem messiânica e se tornar um perfeito comunicador de Cristo? Na verdade, eu acho que quando você fez essa pergunta, a resposta que eu dei já foi dentro dessa perspectiva mesmo. Sabe? Eu não sei se eu misturei aqui as coisas, mas foi exatamente procurando responder a isso. Né? Tendo esse Cristo como esse modelo de comunicador, né? Usando essa linguagem simples, levando em consideração as alegorias utilizadas, as parábolas e as metáforas, né? Para servir para facilitar a compreensão da mensagem, porque a mensagem precisa ser compreendida. E aí eu acho que é por aí que a gente vai trabalhando e ajudando os nossos comunicadores. Sem muitas palavras, sem muitas delongas. Marcenildes, aqui, uma pergunta para você. Como você avalia a atuação da Pascom nas dioceses, nas paróquias, durante esses 2 anos de pandemia, né? Que, como você também já falou, né, um ano carregado de incerteza, de insegurança, de perdas. Né, e como a utilização dessas novas mídias, ela contribuiu como construção
de ferramentas de comunicação? Eu resumi uma palavra que tem sido a PASCOM nesses 2 anos: resiliência. Porque foram muitos altos e baixos, foram aprendizados que vieram, assim, caíram como um paraquedas. Tivemos que correr atrás de muitas coisas em um curto espaço de tempo. Então, acho que a PASCOM é resiliente. Não desanimou, nos fragilizamos, mas corremos de uma direção oposta, não fugindo, e sim tentando e buscando fazer acontecer. E fizemos. Tanto que nós podemos ver a tamanha abertura que tivemos em muitas paróquias, né? E a força que nós também vimos que temos. Eu lembro que na nossa reunião de 2019, Edson, foi nossa última, né? E nós citávamos na nossa avaliação as dificuldades. E eu relembro que 8 dioceses, e no resumo das 8 dioceses, praticamente nós tínhamos as mesmas dificuldades, né? Cada um no seu espaço, mas as mesmas dificuldades. E agora o que eu vejo é que essas 8 dioceses também foram todas resilientes, buscaram o seu caminho, né? Fomos desbravadores. Tivemos que mexer com mídias que não conhecíamos. Todo mundo teve que aprender rapidamente a trabalhar com o YouTube, algo que não era tanto, que trabalhava mais Facebook e Instagram, teve que ir ao encontro do YouTube. E deu certo. Nós chegamos à casa das pessoas através do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, do YouTube. Chegamos a cada pessoa levando uma mensagenzinha ali de fé, de esperança. Eu vejo que nós somos muito positivos ao longo desses 2 anos. E acredito que nós vamos ainda ser mais. Estamos começando com esses momentos onde muitas das PASCONs que surgiram aqui no nosso Regional Nordeste 4 ainda não tiveram uma formação adequada. Com o Multicom que está vindo aí, vão ter uma abertura incrível de conhecimento. Muita gente vai para o primeiro encontro. Tivemos ainda assim, com tudo isso, muitos jovens engajados junto à PASCOM. Jovens que estavam ali sem se identificar com nenhuma pastoral e que se identificaram com a PASCOM. Estão dando ali o seu melhor. Então, vejo a PASCOM nesses 2 anos, cheio de tanta problemática, como resiliente. Aproveitamos cada espaço de mídia para estarmos presentes. E não só nas nossas redes sociais de igreja, mas também junto à imprensa. Podemos observar que a imprensa sempre buscava falar de fé, sempre estava dando uma notoriedade para o que estava acontecendo dentro da igreja. E isso nos fortalece enquanto comunicadores. E isso nos faz caminhar e buscar além. Então, acredito que é muito prazeroso como nós, pasconeiros, olhamos e vemos que, embora com tanta dificuldade, nós estamos aqui hoje mais fortalecidos. Com certeza. E precisamos, né, sermos fortes. Acho que ainda vem muitas emoções por aí. Acho que não parou, não parou por aí não, viu? Dom Edilson, E Dom a gente... Edilson, rapidinho, Sim, sabe? sim. Dom Edilson falava do diretório de comunicação. Talvez pessoas que estejam nos assistindo, pode ter alguém que não seja da PASCOM também, né? E pode pensar, e como se dá uma implantação de PASCOM? E a gente também tem um guia de implantação da Pastoral da Comunicação que pode tirar muitas dúvidas, né? É um linguajar simples, é um livro pequeno, gostoso de ler, né? E que até para onde tem a PASCOM, que ainda não teve uma formação, se tem alguma dúvida, serve, né? É um livro de custo baixo também, se não me engano, está em torno de 12, 15 reais, tá, para ser adquirido, né? E pode dar uma ajuda também, está sendo um pouco desse suporte,
né, dá dicas nesse livro também, acerca até de como se trabalhar, trazendo ideias. E eu vou até citar aqui Fabiano Facchini, quem não conhece no Instagram. Ele traz muitas coisas, o próprio site da Pascom, o Instagram da Pascom, sempre está trazendo muitas dicas, né, sobre a Pascom. Muito bem. Formação, né? Formação é imprescindível para tudo, né? Dom Edilson, está se aproximando na Diocese de Oeiras uma das maiores manifestações religiosas do Piauí, né? Que é a Semana Santa em Oeiras, capital da fé. Ainda vivenciando esse momento pandêmico em que nós estamos vivendo. Como está previsto para acontecer esse evento de grande relevância na Diocese de Oeiras? Semana Santa, de fato, é um dos momentos assim mais ricos que eu tenho experimentado na minha experiência no exercício do meu ministério. Geralmente, como é do conhecimento de todos, esse período da Semana Santa, toda a mídia do Piauí se volta para cá. E, de fato, é um espetáculo de fé, um testemunho bonito, tantas pessoas que vêm a Oeiras e que aproveitam a ocasião para rezar. E já faz 2 anos que a gente não consegue realizar a Semana Santa como era de costume. E nesse ano de 2022 é muito difícil ainda dizer exatamente como vai ser. Eu sei de uma coisa, vai acontecer a Semana Santa, isso aí eu sei. Porque mesmo nos anos mais difíceis, os 2 anos anteriores, os precedentes, nós realizamos a Semana Santa, só que com muita restrição. Houve uma maior flexibilização, então, com isso, a participação dos fiéis já é maior e certamente vamos ter a oportunidade de contar com pessoas, com o público. Mas, como vai ser de fato? Não sei. Exatamente como vai ser, não sei. Seguramente teremos os sermões, isso eu já decidi. Tem ou não tem aquelas procissões bonitas? São 6 procissões que acontecem nesse espaço de tempo de preparação para a Semana Santa, que começa com a Semana de Passos, até a Semana Santa propriamente dita. Nós temos a procissão da Fugida, a procissão do Bom Jesus dos Passos, procissão de Ramos, Fogaréu, Senhor Morto e a procissão de Páscoa, o Cristo ressuscitado. São 6 procissões. As procissões, eu não sei se nós vamos conseguir realizar. Ainda é cedo. A gente precisa ver, de fato, como vai ser, como vai estar, que situação estaremos vivendo naquele momento, né? No mês da Semana Santa. Agora, como eu falava, os sermões vão acontecer. Aqueles momentos, por exemplo, o momento do Bom Jesus dos Passos, o dia do Bom Jesus dos Passos, que tem o sermão, e que este ano nós vamos contar com a presença de Dom Marcos, que é o bispo de Bom Jesus do Gurgueia, Dom Marcos Tavoni. Dom Marcos Tavoni. Ele vai estar conosco. Ele deverá proferir o sermão do Bom Jesus dos Passos. O momento do fogaréu, nós queremos fazer o sermão também. O momento do descimento da cruz, também queremos fazer o sermão. Vai ser com a multidão? Vai ser só uma transmissão e o povo vai acompanhar em casa? Ainda é cedo para dizer. Temos uma reunião marcada com o Colégio de Consultores e também uma reunião prevista com os padres daqui da cidade de Oeiras, das 3 paróquias, porque esse evento da Semana Santa envolve 3 paróquias, então nós vamos nos reunir para pensar melhor e ver quais são as perspectivas e as possibilidades. No momento ainda é muito cedo dizer vai ou não vai acontecer, porque nós temos ruas muito estreitas, né? A cidade é antiga, histórica, e as cidades históricas geralmente as ruas são estreitas, então a parte antiga da cidade, que é onde acontecem as procissões, então são ruas estreitas, então as pessoas se exprimem na hora que estão participando da procissão. Então são coisas que a gente precisa ter muito cuidado e responsabilidade, porque acima de qualquer coisa, o zelo e o cuidado com a vida
é responsabilidade nossa. Vamos acompanhar um pouco para ver de perto, para poder contar o certo, né? Rezemos e peçamos a Deus que as coisas estejam melhores e que o povo se comporte. Porque a gente ensina o povo a se comportar na igreja a gente tem os devidos cuidados, mas muita gente, quando sai da igreja, esquece. É como se o vírus estivesse só na igreja. Eu acho que não. O vírus está em qualquer lugar e quem transmite somos nós mesmos. Ele não está no vento, ele está nas pessoas. Na hora que eu espirro, na hora que eu toco em alguém, na hora que eu toco no lugar que alguém tocou. Então, somos nós que transmitimos. E é onde tem gente, a gente tem que ter cuidado. Então, você sai da igreja, usa o álcool, usa a máscara, mantém o distanciamento. Aí vai para o bar, tira a máscara, começa a gritar na cara um do outro, porque o som está alto, ninguém escuta, aí tem que gritar cuspindo na cara do outro. Então, você quer o quê? É difícil controlar, tá? Então, temos que assumir as nossas responsabilidades. Eu sei que muitas coisas poderiam ser melhores se de fato os cuidados fossem maiores em todos os ambientes por onde nós passamos. Paciência, rezemos e conscientizemos o nosso povo. E nós estamos chegando ao final aí do nosso programa, né? Então, e para finalizar aí as nossas perguntas, gostaríamos que fizesse as suas considerações finais. Dalva, o programa estava tão bom, a discussão tão boa, né? Mas tudo bem. A gente pode seguir. Ainda fez umas confusões aqui nas perguntas, porque eu percebi depois que eu tinha me adiantado no. Você fez uma pergunta e já fui lá na frente da outra que seria feita, mas paciência. É assim mesmo que acontece quando é ao vivo. Então a gente pode seguir a mesma ordem, né, das perguntas. A gente vai para as considerações finais, primeiro do Edilson, depois a Márcia Nildes. Ok. Então eu quero primeiro agradecer pela oportunidade de dirigir a palavra a todos que estão participando deste programa Nestantin. Então, muito obrigado a você que está nos acompanhando, nos escutando. Obrigado pela paciência. É muito gratificante a gente poder dirigir a palavra e agradeço, portanto, a oportunidade de ser ouvido. Espero que a mensagem e as palavras ditas possam servir para ajudar no impulso, na motivação, e sobretudo aqueles que têm o interesse pela comunicação na igreja, que sintam-se motivados pela missão, porque essa missão é bela. Mas eu quero terminar a minha mensagem fazendo um apelo a Deus por um momento difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui no Piauí, mas o nosso mundo é mais amplo. E nós não podemos esquecer que está acontecendo uma guerra. Que ontem a Rússia declarou guerra contra o país, um outro país, que é a Ucrânia. Minha gente, se vocês virem o tamanho da Ucrânia, o tamanho da Rússia, a potência que é a Rússia e a situação e a realidade que é a Ucrânia, é algo tão desproporcional. Isso é um absurdo. Se fossem países potentes igualmente, seria um absurdo. Imaginem quando se trata de um país tão pequeno que se torna, digamos, a presa de um país poderoso que quer mostrar, não sei por que razões, o seu poder. Lamentamos e rezamos para que isso seja resolvido e que as autoridades responsáveis pelo mundo inteiro, como o Papa está pedindo, né, que a gente reze para sensibilizar o coração dessas autoridades, para que intervenham e que essa absurda guerra seja superada e que a gente possa, de fato, experimentar a paz. E não nos esqueçamos que a guerra pode respingar. Quando acontece a guerra entre dois países, nós não estamos isentos de problemas. Rezemos, portanto, para que este problema seja superado. Muito obrigado a todos, Deus lhes abençoe, que Nossa Senhora da Vitória interceda por todos nós, interceda pelos países e pelo mundo, para que a guerra não vá adiante. Microfone. Pela oportunidade de podermos, né, apresentar quem é nosso pastoral que tanto amamos, que é a pastoral da comunicação, às pessoas. Né? Que bom que cada pessoa que está aqui hoje conosco
veio para nos ouvir, para participar. Quero agradecer às pessoas muito carinhosamente da minha Diocese de Florianópolis, os pasconeiros que nós temos na nossa Diocese, pela luta incansável que nós estamos tendo e pela paciência também em muitos momentos. Agradecer ao nosso referencial Dom Edil, por sempre que nós também, acho que falo em nome de todas as outras dioceses, que sempre que nós precisamos, o Senhor está sempre presente conosco, né? E a distância não é impedimento para o Senhor estar presente. Muito rapidamente, sempre nos responde, sempre nos escuta. E é um paizão para a gente. Foi muito bom a escolha, a sua indicação para nos acompanhar. Somos muito felizes em tê-lo como nosso referencial na Páscoa. Espero que fique muito tempo ainda conosco. Obrigado, você disse. Quero agradecer também a cada pessoa que abre sua porta para nos receber em casa, pelas redes sociais, né? Que para um pouquinho para entender o que é esse nosso trabalho pastoral. E obrigado, Fábio, obrigado, Dalva, né, por nos trazer esse momento. Foi muito gratificante, aprendi muito aqui hoje. E espero que essa nossa partilha possa chegar a mais pessoas e que, se alguém se interessar, nós também estamos de portas abertas, estamos precisando de pasconeiros, podem vir, né? Estamos aqui para recebê-los. E até uma nova e proveitosa oportunidade, nos vemos lá no Multicom, em Oeiras. Nós é que agradecemos, né, Dom Edilson. Eu quero agradecer aos técnicos, André, Vitor e Mário, Jorge, que nos ajudaram, né, enquanto estávamos aqui nesse bate-papo. Tem a gente aí nos bastidores trabalhando. Obrigado, André e a Mário, pela colaboração, pela Mário assessoria Jorge técnica. Mário Jorge Pereira. Sim. Ah! E o nosso sempre forte Josimar Santana também, nos ajudando. Então, nós aqui agradecemos aí a Dom Edilson e a Martina Nildes por estar aqui conosco, né, por partilhar tanta coisa bonita, né, tanta coisa linda que vocês partilharam aqui conosco, né? Então, e dizer, né, que o programa de hoje chegou ao fim. E queremos também, gente, agradecer aí o tempo de cada um dos nossos convidados. Foi um prazer ter vocês comigo. E queremos também agradecer aos nossos aí, agradecer também a presença dos internautas, que esteve ligadinho conosco hoje, que participou, que mandou suas mensagens, suas dúvidas, aí, os seus agradecimentos. Foi muito bom ter vocês aqui conosco. Exatamente. E se você, internauta que nos acompanha, tiver alguma sugestão de pauta, alguma sugestão de programa, é só deixar uma mensagem no chat, tá? De sugestão. Ou então vai lá no nosso Instagram, @tvnestante, deixa uma sugestão de pauta para os nossos programas futuros. E aguardem, em breve, Nestantin 2 sobre o Multicom. Quando estiver mais próximo, a gente vai fazer um programa específico sobre o Multicom. O programa de hoje teve a produção de Anísia Carvalho e apresentado por mim, Fábio Medeiros e Dalva Carvalho. Pronto. E tivemos como convidados Dom Edilson Soares Nobre, né? E Marcianilde Silva. E mais uma vez agradecemos pela disponibilidade de estarem conosco essa noite. O programa Nestantin é sobre a coordenação de Josimar Santana e o nosso técnico é o André Vitor e o Mário Jorge. Então, até o próximo Nestantin, na quinta-feira que vem, às 19 horas. Tá bom? Até lá. Até lá, um abraço. Tchau.